Olá, eu sou o Dr. Daniel. Eu sou o Renan, psicólogo do NAPS. A gente foi convidado para conversar aqui sobre a Semana da Juventude, sobre alguns temas que sugeriram para a gente, né, que são os temas que aparentemente os alunos mostraram mais interesse e dificuldade de lidar, que são as frustrações impostas pelo dia a dia, que principalmente aí, né, a questão da morte, como lidar com a morte, com a desilusão amorosa, com amizades e nos relacionamentos familiares. Então, primeiro, né, a gente, como é a frustração, né, o tema mais importante, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. O que você tem a nos dizer? Olha, não tem como a gente sair ileso das nossas experiências do dia a dia, né? A frustração, eu acho que está cotidianamente o tempo todo com a gente. Não tem como a gente ser perfeito, ter uma desenvoltura satisfatória em tudo que a gente for participar da vida, em ser... Eu acho que a definição seria perfeito nos demais assuntos que estamos inseridos na nossa vida. E lidar com a frustração é isso, a gente aceitar a realidade de que não chegou lá, de que não aconteceu o que a gente queria, de que a nossa expectativa nem sempre é essa nada. Isso é importante da gente falar, porque frustração é algo que é o que faz a nossa vida humana, né? Todo mundo está frustrando de alguma forma e a gente precisa aprender a lidar com os nossos fracassos, com as coisas não serem do nosso gosto, do nosso jeito, para conseguir ser uma pessoa, no mínimo, feliz, bem-sucedida e saudável. Sobre essa questão, eu acho que uma coisa importante da gente pensar é que a gente já nasce com muitas frustrações, né? A frustração que inaugura a vida, né? Você nasce, de repente, aí no meio do nada, né? Sai aí, você, de repente, é exprimido pro mundo fora, com a pele que estava num lugar quentinho, gostosinho, de repente, aquele ar gelado que queima a pele, você não consegue nem respirar, e vai aquele aperto no peito, tentando, sai chorando, chega até a imagem dentro do médico, pega e dá um tapinha no bumbum, que eu acho que é essa imagem, e com aquela coisa horrível dentro da gente, que pode ser fome, a gente nem sabe o que está sentindo. Então você vê que nascer deve ser horroroso, né? Sorte que a gente não lembra. E já começa a vida frustrante. E é isso que faz a gente ser forte, que faz a gente aprender e ir para um próximo degrau. Que eu acho que, até pegando um gancho, isso fala sobre até a própria morte, porque lidar com a morte, lidar com a vida é lidar com a morte. A morte, ela é natural da vida, né? Ela é um encerramento, né? Para você começar tudo, qualquer coisa que você for começar, você tem que ter uma morte antes, né? Então tem que morrer esse feto, né? Para nascer uma criança. E tem que morrer a criança para nascer o adulto. E o processo de adolescência, né? O amadurecimento é isso, né? A gente desenvolveu um novo processo e aí, a partir desse momento, conseguirmos nos adaptarmos aos nossos meios. E quando a gente não se adapta, é aí que vem a frustração. Mas não é isso que vai subsidiar o quanto você é capaz na sua vida, o quanto as suas experiências são satisfatórias ou não para aquilo que você tem dentro da sua ambição. Também nesse sentido, saber que nem tudo é capaz e que a sua realidade não vai te permitir fazer ou participar de tudo que você gostaria. Então, só por esse pensamento, só por essa expectativa, morre a realidade que a gente não deve aceitar ou apenas o básico, o necessário. A gente tem que ter uma ideação do que dá para melhorar e aceitar o que não pode mudar. Acho que tem que ser algo natural lidar com a frustração. Não pode ser algo pesado. Não pode ser algo negativo. É a forma como a gente encara, né? Então, sendo
não precisa ser negativo, né? Pode ter algum tipo de sofrimento, mas sempre vai ser, de certa forma, positivo. Se você for olhar até o exemplo que eu dei de toda morte, né, sem um renascimento, né, é sofrido nascer, mas é necessário. Vai ser a passagem por esse sofrimento, sair de uma zona de conforto, de todas as expectativas que um feto pode ter dentro do ventre materno, que é aparentemente muito cômodo. Sair de toda essa comodidade é sofrido, é frustrante e quebra essa expectativa. Então, aprender a lidar com o fracasso, com a frustração, também é uma forma de aprender a aceitar o dinamismo da vida, aceitar os mistérios que a vida traz. Porque se você não fosse frustrado, ia ser sempre seguir os seus planos. E se tudo fosse dentro dos seus planos, a vida ia ser muito chata. Ela ia perder o mistério, né? E é um mistério que dá um tempero, né, das coisas da vida, né? Pois é. Pensando melhor nesse ciclo de morte, vida, pulsão de realidade ou de frustração, a gente tem que entender que o fim do ciclo também é o começo de um novo. Então, por mais que você se lamente pela perda de algum ente querido, pelo que você deixou de viver com ele, você tem que lembrar sempre, avivar as lembranças de que você teve aquela experiência, você pôde usufruir daquela oportunidade. E isso que consolida melhor a lidar com a morte, com as perdas, e faz com que a gente se motive a ir adiante e prosseguir diante do que a gente tem como objetivo em vida, ou mesmo das nossas próprias expectativas, suprir aquilo que a gente sonha um dia realizar. Então, como o Renan falou, ele complementou toda essa ideia, né, da passagem de toda a morte, né, sem um renascimento. E fechando a ideia, né, a gente vê que foi um tema que trouxeram porque é sempre muito doloroso perder alguém que a gente gosta. Ainda mais agora nesses tempos de pandemia, né, tá muito nítido isso, né, a gente tendo que lidar com a perda de pessoas queridas. E se a gente for pensar, isso não é algo moderno, né, mas foi assim que começaram a surgir as primeiras religiões e os mitos. Foi uma forma da gente lidar com a perda com o fim do que antes estava junto com a gente. Tem até uma história, não me lembro onde que eu li isso, mas eu acho que é antes do Sapiens, que fala sugere, né, quando que o ser humano surgiu, né, quando que deixou de ser um macaco, né, a gente sabe que não é um macaco, se tornou um ser humano. Que ele fala, né, que foi quando o primeiro homem enterrou o último macaco, que foi o primeiro funeral, que é essa celebração da gente tentar eternizar, dar um sentido para o fim. E pensando assim, esse fato foi a ascendência da vida. A gente teve que enterrar o nosso eu do passado para construir um ser em constância evolução. Isso é a vida, né? Por isso que é importante a gente saber lidar com as frustrações, e elas são importantes para a vida, né? E, inclusive a própria morte, ela só existe porque previne um novo, né? Senão não ia ter espaço para novas gerações chegarem, novas ideias, novas pessoas. E, seguindo sobre os temas que trouxeram para a gente, né? Outro tema eram as desilusões amorosas, né? Que de certa forma ainda é uma morte, né? Que é a morte do amor, né? A morte da expectativa, né? De um relacionamento. E trazendo até, fazendo uma comparação aí junto com as duas, é uma história que eu acho muito interessante
talvez aqui, eu não sei se vocês já estão estudando isso, né? A gente estuda em literatura, o livro do Goethe, né? O Sofrimento do Jovem Werther. Nesse livro, se alguém tiver interesse, também tem um filme que conta essa história, mas ele conta a história o livro, né? Na verdade, é a história de um jovem que, sofrendo de amor, ele resolve, porque o amor acabou, ele resolve se matar para tentar livrar dessa frustração. Enquanto até o livro teve inúmeros, né, teve uma epidemia de suicídios, né, depois que ele lançou o livro, e porque quem leu aquilo teve a impressão, né, talvez teve a sensação de que, assim como o Werther se resolveu da frustração do amor, a dor do amor, assim eu vou resolver. Mas se você vê a história do Goethe, é até interessante porque aparentemente ele teve uma história de amor que foi frustrada. E ele, justamente para não se matar, ele mata esse personagem dentro dele. Esse Goethe, esse Werther romântico. E era quase como uma lição. Não façam como Werther. Existe muito mais. E foi assim, ele fazendo um livro, que ele inaugurou a carreira dele, se tornou um ícone da literatura mundial e foi matando esse lado dele. E às vezes a gente tenta literalizar, que aí quando a gente não sabe lidar com uma dor, às vezes a gente quer colocar no corpo e que seja fazer de uma forma literal essa morte, mas na verdade que era algo que era para ser metafórico, matar essa parte nossa que já não funciona. E a gente vê muito isso também, de levar para o corpo pessoas que às vezes, quando estão sentindo alguma dor psíquica e ela quer sentir, ela leva para o corpo, né? Então se faz cortes porque quer sentir algo no corpo. E é uma forma também de literalizar. Talvez não tivesse necessidade de colocar no corpo a dor para ver. Se você entendesse, se você olhasse, trabalhasse com a palavra, está aqui o nosso amigo psicólogo aí que vive disso, para olhar onde que é essa dor sem precisar colocar no corpo. E muitas vezes não é necessário. Nunca devemos tomar como exemplo realmente a experiência do outro. O que serviu na vida do outro, especificamente para o outro, não servirá, não realmente solucionará nossos problemas. Então, desde a desilusão amorosa, a gente tem que entender que na prática é disposição. Para você começar um relacionamento, para você estar bem dentro de uma relação com outras pessoas, que sejam de namorados, que sejam de pais e filhos, a gente tem que ter disposição para passar por aquilo. E dentro dessa disposição, até onde você está disposto a chegar? Até onde você se dispõe a ir por amor? Essa que é a ideia. Não é realmente só se apaixonar e falar que é a pessoa certa, é a pessoa em que eu vou viver pro resto da minha vida. Às vezes a nossa experiência foge dos planos que a gente faz. Então não tem como, dentro de uma frustração, querer nos punir de alguma forma ou fazer algo em relação a que nos castigue para passar por aquela aceitação daquele período difícil. Não, a gente tem que pensar melhor, vislumbrar as possibilidades, olhar todos os meios aos quais a gente está inserido, o que temos para fazer dentro dessa nossa rotina, da nossa vida, para que possa nos ajudar a conduzir o caminho para passar por essa dor. Não é realmente sentir uma dor e achar que você é a pessoa mais fraca do mundo, se castigar, se punir, porque não consegue ter atenção, não consegue ter aquilo que deseja do outro. Então tem que ir com calma nesse negócio de relacionamento, sempre olhar pela etapa dos 50%. Se você põe 50% das suas intenções dentro de uma relação, a outra pessoa deve ceder os 50% dela. O total disso daí que cria uma relação. O próprio nome já diz, relacionar-se. Quem se relaciona com alguém. Então não dá pra gente se sacrificar por conta dos nossos ciclos, das nossas amizades, dos namoros, dos relacionamentos familiares.
tem que olhar com cuidado, primeiro nos cuidar, para que a gente possa assim oferecer uma atenção para o outro, e aí então inserir essa possibilidade de cuidar do outro dentro de uma relação. E algo que você falou aí também sobre, às vezes, um término, para você conhecer alguém para você entrar num novo relacionamento, você teria que terminar com. Então, às vezes, o término com um término de um relacionamento que aparentemente seja bom que você tem agora, ele vai te impedir. Talvez ele tivesse que acontecer para você seguir para um novo relacionamento. Eu sei que na maioria das vezes não é assim, porque a gente gostaria de estar com a pessoa, mas a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, só de ter acabado, talvez já é um sinal muito óbvio até de que não era para estar, né? Porque se acabou, se a pessoa quis terminar, é porque talvez não era o melhor lugar para você estar. E algo que acontece também muito na adolescência é que tudo é muito intenso. E às vezes, principalmente nesses primeiros amores que a gente tem na adolescência, a gente tem a impressão de que tudo é muito eterno, muito grande. Porque acabou aquele relacionamento, não vai ter nenhum outro. E eu acho que basta assim, uns 2 minutos de prosa com alguém mais velho, que você vai ver que não é assim, né? Quanta coisa acontece, quanta coisa muda. E principalmente desses amores da juventude, a gente acaba sendo muito passional, vai com muita emoção, muita paixão. E a paixão às vezes cega, e a gente não vê o que realmente está entrando. Compartilhando com outra pessoa. Às vezes a gente acaba se apaixonando e se relacionando com uma parte nossa, com o nosso espelho. E o sofrimento desse término é por quebrar só a nossa expectativa. E é importante isso para a gente aprender a ver o outro e se relacionar com o outro. Não só com a nossa própria fantasia. Relacionamento são simultâneos, né? Duas vontades de duas pessoas diferentes, de origens diferentes, que aprenderam coisas diferentes, tiveram experiências diferentes na vida. Então, assim, terminou um relacionamento, quer chorar até daqui 30 dias? Chora. Se você vai se sentir bem chorando, se você vai se sentir bem ouvindo as músicas tristes, você vai se sentir bem achando que deve fazer aquilo que é necessário para você se curar e se proteger, ter essa segurança de que você está passando por esse luto, por elaborar essa perda, faça. Só não faça nada que vá te colocar em risco ou colocar a vida de alguém em risco, porque relação é incógnita o tempo todo. O querer de duas pessoas é muito imutável. Então não tenho que criterize realmente que uma relação vai dar certo. Terminou? Espere esse momento passar, porque não é o fim da sua vida, é só o fechamento de um ciclo. Logo você vai aprender a lidar com essa perda também. Mais uma dor para você aprender aí como se cuidar diante disso. Quando a gente fala dessas dores amorosas, dos relacionamentos, não são só os relacionamentos amorosos em si, né? Tanto que aí é o próximo tópico, né? Os relacionamentos, as amizades de modo geral, né? Que são uma forma de relacionamento não com o mesmo intuito do relacionamento romântico, mas que também causa muita angústia, principalmente na adolescência, que a gente busca, que é algo muito marcante na adolescência, a gente encontrar o nosso lugar, a gente encontrar o nosso grupo, as nossas ideias, encontrar com quem a gente se identifica, e com isso a gente acaba se frustrando muito se não consegue achar um grupo, ou se tem brigas entre amigos, porque amizade se torna muito importante. E a amizade é fundamental, né? Mas muitas vezes a gente vê que algumas pessoas sofrem muito por não dar certo algumas amizades, mas a mesma coisa que a gente conversou sobre os relacionamentos românticos pode valer, porque da mesma forma que tem romance que não vale a pena, tem amizade que não vale a pena também. Talvez não porque a outra pessoa seja ruim, mas amigo são pessoas que têm interesses em comum, são pessoas que têm objetivos em comum e que elas estão unidas por algo em comum. E se você está em um grupo que talvez você não esteja realmente vinculado, que
vocês realmente não estejam indo juntos para algum lugar e você seja expulso desse grupo, talvez o problema não seja você e nem o grupo, o outro grupo, né, as outras pessoas também. O problema seja a junção dos dois. E é assim que às vezes a gente encontra a nossa própria turma, a nossa própria tribo, que não quer dizer que nenhum dos dois estejam errados. É só que nós só não estava em harmonia, né? Intenções diferentes. Intenções diferentes não formalizam grupos. Assim, a gente não precisa realmente proporcionar tudo para ter uma atenção, um vínculo com o outro. A gente tem que sempre olhar pelo que estamos vivendo. Eu tiro proveito também dessa situação ou só é favorável para o outro dentro dessa relação? E aí começar a questionar o quanto eu sou amigo e o quanto são amigos meus. E realmente entender que isso é uma via de mão dupla. Se eu ofereço algo, alguém tem que realmente consolidar aquilo que eu ofereci. E aí pôr a sua intenção também. A partir do momento que a gente encontra intenções iguais, semelhantes, aí pode se formalizar os grupos, os amigos e criar os vínculos. Quanto mais interesse em algo em comum, o grupo mais formalizado vai estar. E uma coisa importante dizer é que as amizades são grupos que a gente escolhe. E tem um grupo que a gente não escolhe, que é escolhido pela gente, que a gente foi escolhido por eles, que é a família, que é o outro tópico, né? Que, de certa forma, ela diz muito sobre a gente, porque tanto em questões genéticas, né? Porque a família vão ter os atributos que vão formar a gente, né? Que são iguais entre eles, quanto os próprios atributos hereditários, de um modo geral, que é a forma como a gente é criado, que cria a gente. Então, principalmente na adolescência, a gente tem muitos conflitos com a família, porque esse primeiro choque que a gente tem, de onde a gente foi criado, a gente quer virar a gente, quer encontrar o nosso espaço, e criando esse espaço, criando os novos grupos de amizade, a gente começa a questionar o que a gente aprendeu. Só que é muito importante lembrar que isso ainda é a gente veio da família, a família é o primeiro núcleo. Então, por mais que a gente vá contra muitas coisas, talvez aquilo diga muito sobre como a gente é mesmo. E quando a gente fala dessa transição, né, entre família e amizades, né, e os grupos, eu acho que isso entra todo esse conflito de frustração, porque uma coisa leva a outra, como eu falei. É o primeiro momento que você está, né, você tem o seu grupo familiar, que é o primeiro lugar que você aprende a lidar com o mundo, você aprende seus valores, você aprende uma forma de conhecer o mundo e você vai construindo a sua. E é natural que existam choques, e nesses choques às vezes acabam tendo muitas brigas por diferenças de pensamento, e esse é o primeiro lugar que a gente aprende a ter respeito. E é respeitando dentro de casa que a gente vai aprender a respeitar fora. E é uma forma de lidar com a frustração também, porque a gente se frustra com as nossas expectativas. Porque a gente tem um sonho de pai, um sonho de mãe, um sonho de família, e vem a realidade e traz algo que mostra que não é o sonho. E é uma das nossas primeiras frustrações. A gente se frustra com a expectativa que a gente tinha de uma casa. Mas só de ser o que a gente tem, já vale muito. Nesse âmbito familiar, cabe muita aceitação. Aceitação e respeito, como o próprio Dr. Daniel falou. Realmente, se eu não consigo apresentar um comportamento favorável para a minha família ou adequado junto ao julgamento, aos critérios da minha família, pelo menos eu tenho que criar uma situação harmônica para que eu possa viver da maneira que eu entenda que eu seja, aquilo que eu quero ser na vida e respeitando aquilo que eles impõem para eu ser, entendeu? Esse momento de troca tem que haver muita harmonia, porque a família vai nos subsidiar e promover muitos ganhos na nossa vida. E é dentro da família que a gente consegue as maiores conquistas da vida.
a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer comemorar alguma conquista ou exaltar algo do nosso feitio, sempre em primeiro lugar a gente vai pensar sempre no núcleo familiar. Sempre vai ser algum membro da família, algum desenvolvimento mais próximo. E é isso, dentro da família tem que haver respeito e aceitação, para que haja harmonia dentro dessa interação. Então, como vocês veem, tem muitas formas de lidar. Então, até levando para a música popular brasileira, né, aquela famosa frase, né, é preciso saber viver, que a gente vai aprendendo com o tempo a viver, a gente vai aprendendo a lidar com cada situação nova. O que é importante para a gente aqui é lembrar pelo menos do básico, de que frustrações vão existir e isso não quer dizer o fim. Tem até uma frase antiga, né, um ditado, quase que eu acho que virou um ditado, que a expectativa é a mãe da frustração. E se a gente for olhar, isso é uma coisa tão antiga, que eu conversando, eu me lembro da teoria de um filósofo da Idade Antiga, Sêneca, que ele fala sobre essa questão de como lidar com as frustrações. E ele fala que só se frustra quem só sofre, só fica nervoso, só fica com raiva, quem tem uma expectativa de algo maior. E ele começa a desenvolver essa teoria dele, que um dia ele estava numa festa, né, com os nobres, e chega um servo carregando os copos, né, na bandeja, e ele escorrega e cai e quebra os copos. O anfitrião fica revoltadíssimo de ter quebrado os copos e dá uma pena severa. Eu acho que manda ele para jogar para os crocodilos comerem ele, é uma coisa assim muito pesada. E ele começou a pensar nisso, ele falou, olha só, ele só ficou irritado e ele sofreu com aquilo porque ele vivia num mundo em que copos não se quebravam. E até ele desenvolve, né, a teoria dele, dizendo que se você não quer se frustrar, se não quer sofrer, é só você acordar já pensando na pior coisa do mundo. Porque se você já está esperando pior, qualquer coisa que for melhor, você vai estar grato. A gente não precisa chegar a esse ponto de ficar tendo um pensamento quase pessimista, né? Acordar de manhã pensando nas piores coisas. Mas isso serve talvez de lição para a gente, de que quanto mais expectativa a gente tem, mais a gente vai sofrer. E que saber lidar e saber aceitar que as coisas, que o ideal é diferente do real, facilita muito a nossa vida. Que quanto mais expectativa você tiver, você vai poder sofrer e se frustrar e ficar com raiva das coisas mais cotidianas. É claro que a gente vê na nossa clínica, existem outros casos, quadros psiquiátricos que levam a pessoa a ficar mais sensível nessa forma, mas se for o caso, a gente está lá no NAPS, qualquer profissional está aí para ajudar, mas é algo da própria vida. Então, na própria vida, a gente tem que, se a gente ficar sempre esperando do mundo o que está na nossa cabeça, a gente vai se frustrar. E o mundo não tem esse compromisso com a nossa cabeça. A cabeça nossa é nossa. E esse é um caminho para olhar isso, entender, aprender a não sofrer tanto por coisas pequenas. Que muitas coisas a gente poderia deixar passar. E a gente só sofre, só briga, só se frustra, porque a gente cria expectativas dos mínimos detalhes. A frustração, nós temos que entender que a frustração é cenário para a evolução. Pode pegar, recentemente teve as Olimpíadas, né? E vários atletas, eles falam sobre esse momento de frustração. Então, como eu disse, se vocês precisarem de qualquer coisa, nós estamos à disposição. Se precisarem de qualquer ajuda, qualquer auxílio, só procurar a gente no NAPS. E nós agradecemos, então, a atenção e a disponibilidade para o espaço. Até mais.